A primeira forma que nós temos que entender é quando nós falamos a respeito da ceia do Senhor. Porque a palavra Santa Ceia não existe. A palavra Santa Ceia não está na Bíblia. E por que a igreja chama esse dia de Santa Ceia? Pastora, não estou acreditando. Eu cresci ouvindo Santa Ceia. No banner da minha igreja está escrito Santa Ceia. Quando o pastor me chama, ele chama para Santa Ceia. Mas deixa eu te falar, querida, ele está enganado, porque não existe Santa Ceia na palavra do Senhor. O termo Santa Ceia não existe. E eu vou te dar as formas, 5 nomes bíblicos da ceia do Senhor na palavra. A palavra vai dizer para nós, em 1 Coríntios 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor. Esse é o primeiro nome da ceia do Senhor, se chama cálice do Senhor. Não se pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O segundo nome para a ceia do Senhor é a mesa do Senhor. Então, o primeiro nome, biblicamente, é ceia do Senhor. O segundo nome é mesa do Senhor. Ambos estão em 1 Coríntios 10, versículo 21. O terceiro nome se chama ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, versículo 20. Vai dizer, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o termo ceia do Senhor, né, aparece aí em 1 Coríntios 11, versículo 20, né? É a outra forma que nós nos expressamos nesse dia, a ceia do Senhor. Quarto, o partir do pão, está lá em Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então essa é a quarta maneira que nós conhecemos sobre a ceia do Senhor, o termo bíblico para a ceia do Senhor, que é o partir do pão. E o quinto é o cálice da bênção, que está lá em 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então a quinta maneira de nós falarmos sobre a ceia do Senhor é o cálice da bênção. Então Santa Ceia não é um nome bíblico. Pastora, e qual é a diferença? Deus se comunica pela sua palavra. Deus se comunica através da sua palavra, através dos símbolos que Ele coloca. E a ceia do Senhor é um dos maiores símbolos da nossa fé. É uma das maiores representações da fé cristã. Então entenda uma coisa, se Ele quisesse que se chamasse ceia, Santa Ceia, estava escrito Santa Ceia. Se Ele quisesse que se chamasse Santa Ceia, estaria na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, o termo Santa Ceia. E você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, não está na Bíblia, o termo Santa Ceia. O que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que quando Deus se comunica, quando Deus entrega um símbolo, quando Deus entrega uma forma, quando Deus coloca algo na sua palavra, é porque Ele quer comunicar algo. E quando algo sai da forma, sai do desenho, você acaba comunicando errado. Você acaba comunicando errado aquilo que Deus quer. Deus fala por meio da sua palavra. E a sua palavra ela é repleta de símbolos que revelam a Cristo, que revelam o seu propósito. Deus vai falar através de símbolos, então nós temos que estar atentos aos detalhes da palavra. Aquilo que Deus quer comunicar. Temos que ter cuidado com a forma que nós nos comunicamos, pois uma má comunicação, ao invés de gerar vida, pode gerar morte. A má comunicação, ao invés de expressar a verdade do Evangelho, você pode expressar o engano. E levar as pessoas a viver o engano. Pastora, qual é o problema do termo Santa Ceia? O problema do termo Santa Ceia é que muitos homens e mulheres usaram esse termo para ressaltar a hipocrisia do momento, onde acham que esse momento são só para pessoas santas, enquanto a ceia do Senhor é para pecadores. O termo Santa Ceia é usado para afastar os homens e as mulheres que precisam sentar nessa mesa, porque o termo Santa Ceia vai trazer um parâmetro. Não, é uma coisa santa, nem todo mundo pode tocar, nem todo mundo pode ajudar, nem todo mundo pode sentar. E os hipócritas dizendo, é santo, então pecador, você não pode comer, você está em adultério, não pode ceiar, você está em fornicação, não pode ceiar, você não está casado, você não pode ceiar. E quem é Ele para julgar? Porque a mesa é do Senhor, santo é o Senhor, porque a comunicação errada gera morte. Então por isso que Ele vai dizer, e esse termo santo afastou muita gente dessa mesa.
Afastou muita gente que precisa, porque é nessa mesa que você encontra arrependimento. É nessa mesa que você encontra a resolução para a sua vida. É nessa mesa que o seu coração se constrange. É nessa mesa que você vê que realmente você não é digno, que realmente você não merece, mas a graça te colocou nesse lugar. A graça te colocou assentado nessa mesa. A graça te faz comer e beber desse sangue. Temos que acabar com as terminologias hipócritas de homens e mulheres que fingem que são santos, que afastam o povo de Deus desse lugar, porque a ceia do Senhor é para todos, o cálice do Senhor é para todos, o partir do pão é para todos, o cálice da bênção é para todos, o cálice do Senhor é para todos que creem, confessaram e declararam que Ele é o Senhor da sua vida. E quanto mais pecador, maior é a graça. Quanto maior é o pecado, maior é a graça. Só que a falta de comunicação, o erro dos símbolos acaba afastando os homens de verem Jesus, de encontrarem com Jesus, de verem o seu sacrifício. Nós não tem como falar de ceia do Senhor sem falar da crucificação, sem falar desse momento de cruz, que foi o momento que nos permitiu hoje sentar na mesa do Senhor. É o momento que nos permitiu se achegar a Ele. Homem nenhum pode te remover da mesa do Senhor, porque homem nenhum morreu por você na cruz do Calvário. Homem nenhum morreu por você. Ele morreu por nós. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu para reunir a família do Senhor, para estarmos diante da sua mesa, para comer e beber dele, porque é essa comida e é essa bebida que vai nos fortalecer, que vai nos alimentar, que vai nos colocar de pé, que vai nos manter, nutridos para continuar, em toda a boa obra, em todo o caminho do Senhor. Foi por meio da cruz, por meio da consumação da sua obra, toda inclusiva, que nós estamos aqui hoje. Foi por Ele, pela obra da cruz que foi efetuada a redenção. Nós fomos reconciliados com o Pai, nós fomos regenerados com Ele. Foi por meio da cruz que Ele pôs fim à velha criação, para que todos aqueles que creem nele possam ser uma nova criação, homens e mulheres com uma nova história, com uma nova vida. Foi através da obra da cruz, da sua morte, da sua ressurreição, que colocou fim à escravidão que nós vivíamos. Colocou fim à escravidão que nós andávamos, ainda que você achasse que era livre. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Há uma falsa liberdade no mundo. Há uma falsa alegria, um falso prazer, mas tudo em Cristo é verdadeiro. E foi através dessa obra consumada na cruz do Calvário que hoje nós podemos estar aqui e fazer parte do propósito eterno de Deus. Fazer parte dessa mesa, fazer parte da casa do Senhor, fazer parte dessa edificação. Cristo provou na sua ressurreição que, sem sombra de dúvidas, Ele, como vida, Ele é oposto à morte. Ele, como vida, não pode ser afetado. Ele, como vida, de modo algum a morte pôde detê-lo. E todos aqueles que estão com Ele, que ressuscitou com Cristo, a morte não pode tocar, a morte não pode deter, nada mais pode nos parar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram com Ele novamente, a morte não tem poder, porque agora nós somos vida.